Então, boa tarde, obrigada, né, pela presença. Nossa reunião de hoje, pessoal, tem como pauta o nosso retorno para agosto de 2021/2, né? Mas vai ser um retorno ciclado, digamos assim, né? Por ciclo. Então, o mês, ou os meses, né, serão divididos, né? Uma semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana. Oi, Edla. E aí, então, em cada semana vai vir um semestre, tá? Vai ir na PUC um semestre. Os alunos não são, claro, obrigados a ir. E também não vai ser aula síncrona, aquela sala de aula híbrida que a gente está aí vendo que está acontecendo nas escolas, que os alunos assistem, né, no mesmo instante. Não, essa aula vai ser gravada, né? Então a gente vai receber microfone, tem uma câmera, vai ser gravada, e depois, então, esta aula será disponibilizada lá no ambiente Moodle. Como é que isso vai ser gravado? Foi a primeira pergunta que eu fiz na reunião, né? Como é que a gente vai gravar? Porque uma coisa agora é a gente gravar aqui no Zoom, e agora todo mundo já tem até uma certa expertise em fazer isso, passa para o YouTube, depois coloca o link. Então, não souberam ainda nos dizer como é que vai ser essa gravação, se essa câmera vai estar ligada ao computador dentro da plataforma Zoom, ou se depois alguém da secretaria vai fazer isso, se vai ter algum técnico do laboratório que vai fazer isso, enfim. Então, essa parte mais técnica, a gente ainda não sabe como é que vai ser. E também assim, né, isso é uma proposta, porque em março a gente tinha mais ou menos se organizado de como é que iria, e no fim deu toda aquela reviravolta e acabamos, né, ficando totalmente remotos novamente. Então, mas a proposta que a universidade está fazendo é esta, tá? E aí eu fiz um levantamento, por isso a gente tinha que mandar para eles nesse levantamento, eu não mandei ainda, eu queria validar com vocês, dessa escala, para que, por exemplo, nós temos quais semestres? Nós temos o segundo, o quarto, algumas disciplinas pendentes que estão sendo oferecidas e o nível 8. Então, fecham as 4 semanas. Aí ontem eu perguntei para a Ana, no caso, assim, bom, e aí vai ter mês que vai ter 5 semanas, ou que começa tipo segunda, terça e quarta e termina o mês, né, e começa o outro. E aí a resposta foi que a gente se organizasse para que, da melhor forma possível, para os professores não precisarem ir, né, toda semana. Bom, então eu entendi que tem quinta semana não tem nada, quinta semana fica todo mundo remoto, e depois começa de novo outro mês, na primeira semana, cada semestre, que eu já vou mostrar para vocês. Então, eu fiz, assim, intercalei de tal forma que o professor que dá no segundo e no quarto, então, começa no segundo, mas aí na segunda semana não vai ao quarto, né? Apesar que foi difícil, porque sempre tem alguém que dá 2 semestres seguidos. Então, eu procurei ver que fosse pelo menos só um professor e que distanciasse, tipo, o professor dá aula na segunda e depois dá aula na quinta. Então, numa semana ele vai na segunda e depois vai só na quinta, na outra semana. Então, dá um espaçamento um pouco maior, né? Por que essa organização, né? Porque cada escola tem um número X de salas que estão preparadas para receber, no caso, os professores e os alunos. No caso da Escola de Humanidades, nós temos 12 salas, né? 12 salas que podem receber até 20 alunos.
Então, aquelas disciplinas, tipo TCC e estágio, que tem um número reduzido de alunos em função do módulo, né, que é 10 ou 12, então, essas permanecem remotas, porque não tem sentido tu usar uma sala de aula que cabe, por exemplo, 20, 25 alunos, aquelas salas grandes que a gente tem, né, ali de baixo, assim, para uma turma de 10, 12, né, que pode se manter online. A gente vai oferecer o estágio da educação infantil de novo, que tem, na minha listagem do SIGRA, tem 15 meninas, então provavelmente vai ter 2 turmas, né, para fazer o estágio da educação infantil. Então, a gente acha que não vai ter escola que vai receber essas alunas, então isso é um caso também que a gente vai ter que ver com a Cíntia, que provavelmente que vai pegar o estágio da educação infantil, como é que a gente vai fazer? Vai ter que permanecer remoto. E um outro detalhe é que estágio da educação infantil é só nas particulares, que certamente não vão querer, né, mais uma aluna, ou da prefeitura, toda a rede da prefeitura, né, que são as escolas da rede e as próprias creches conveniadas. Então, tem esse detalhe também que a gente não sabe bem. E o TCC, ele está funcionando super tranquilo dentro da modalidade remota, então, eventualmente, a gente até também separa o grupo, né? Quando a gente estava presencial, eu, pelo menos, separava, né? Porque atender 12 numa noite não dá, então atendia 6 numa noite, 6 noutra. E nós vamos ter, desculpa, um grupão de TCC também, em função das alunas do IPA, que vieram, né? Então, nós vamos ter 5 turmas de TCC, tá? Então, o módulo do TCC é 12, então a gente vai ter em torno de quase 60 alunas. E ainda a gente tem as meninas que, por exemplo, a Vanessa, que trancou o semestre, que tem que fazer, né? A Cristiane Fusilini, né, que também já pediu reingresso, que precisa terminar. Então, é um grupão. Então, essas disciplinas. E aquelas que são eletivas dos outros cursos e as nossas também permanecem até em função desse semestre, né? Porque, por exemplo, eu vou pegar a disciplina da Leonice, que trabalha étnico-raciais. Agora vai sendo online, mas enfim, ela era eletiva, né? Para nós, ela está num semestre X, mas para os outros alunos, como ela é eletiva, ela pode estar, né? Eles podem fazer qualquer semestre. Então, e aí ela gera um número muito grande de alunos também. Então, foi pedido que essas permanecessem também online, em função da organização, que ficaria melhor assim. Tá? Então, assim, essas são, oi, Dani, as primeiras, a primeira retomada, né? De repente, a gente começa e tá ok, e de repente, sei lá, isso tudo vai por água abaixo, dependendo de como é que vai ficar a situação, os decretos, enfim, etc, né? Mas a vontade da universidade é que, sim, se retorne e o maior número possível. Então, tendo só 12 salas, teve que haver esse rodízio para que estas salas pudessem ser ocupadas, né? Claro que, e aí tem mais um detalhe, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui, no nível 2, nós temos, por exemplo, na quarta-feira, iniciação à docência 2 e depois psicopedagogia. Então, se estiverem na mesma sala, então essa sala precisa ser higienizada, enfim, né, antes da segunda turma entrar, mesmo que sejam as mesmas alunas, eventualmente tem algum ou outro que está perdido, que vai fazer só psicopedagogia, por exemplo, então a sala tem que estar higienizada. Essas salas têm que permanecerem com as janelas abertas, a porta aberta, as que têm ar-condicionado não pode ligar ar-condicionado, enfim, né? A gente vai receber, a gente não recebeu ainda, mas certamente vamos receber uma série de protocolos que terão que ser cumpridos, né, para que a gente consiga ter um retorno seguro. E é claro que se alguém vier apresentar um sintoma, aquela coisa toda, bom, encerra, para, como tem
acontecido, né, normalmente, tá? Perguntas? Eu queria saber se a turma que eu vou pegar, que era da Rosane, da gestão, Sim. é uma disciplina que tem só alguns alunos pendentes? Ou ela Não, está dentro de um semestre? ela tem essa turma do IPA, que veio, que não tinha gestão, e mais as nossas pendentes, Leonice, dá quase 30 alunas, tá? Tá. Dá Uhum. quase 30. Todas essas que estão sendo oferecidas, as pendentes, nós temos ETICS com quase 20, e aí nós temos a ETICS e a EJA, que vão ser ofertadas sem horário, porque como é um número grande de alunas que precisam fazer as disciplinas, para que a gente não tivesse colisão de horário, então a gente optou por deixar essas duas e mais música, sem horário, para que elas pudessem, então, combinar com os professores. Aí a gente tem que, na primeira semana de aula ali, colocar no Moodle um horário para que a gente consiga conversar com a turma e consiga estabelecer um horário para que a gente possa minimamente se comunicar. Aí a gente tem o estágio da educação infantil, que permanece, teorias da aquisição da linguagem, que vai ser uma substituta de fundamentos da linguagem, essa fica online também. E aí, na verdade, das pendentes, nós vamos ter a PPM de Matemática 2, com a Dani, que é quarta noite toda, gestão com a Leonice, que é quinta noite toda, e filosofia da educação com o Marcos, que é sexta-feira noite toda, tá? Então, essas são. Todas elas têm mais de 20 alunos. Só a matemática, talvez, que tenha um pouco menos, mas as outras todas têm mais de 20 alunos. Então, é um grupo significativo, né? Então, também tem essas questões. Betina, só um pouquinho, Sônia. A Sim. Betina está com o microfone aberto e ela está entrando na tela o tempo todo. Está interferindo. Ah, tá. Betina, se tu puder deixar o microfone. Obrigada. Desculpa, não me dei conta. Não, acontece, tá? Sônia, uma outra pergunta. A psicologia do desenvolvimento, ela ficou pronta para ser aquela modalidade online? Não. Ela vai ser presencial, Léo. Ela vai ser presencial, tá? Como foi nesse semestre? Isso, na quinta-feira, JK. Aí eu ontem perguntei, então tem assim, as didáticas, a psicologia da educação e desenvolvimento e, e a OPEB, que é o SANI que dá, né? Como é que, qual semestre, qual semana, né, que vai ser. Então, eu estou vendo, por exemplo, quando é que tu tem as outras aulas, para que não fique semana repetida, entendeu? Então, Sim. essas eu tenho que ver quando é que a gente vai disponibilizar. E as do SANI, ele também já se disponibilizou na presencialidade, na segunda JK e na quinta no CD, né? Que não é tão cedo da manhã e o JK das 5h30. Então, eu só tenho que ver qual vai ser a semana que essas disciplinas vão entrar, né, nesse esquema de rodízio, cuidando para que o professor não vá, assim, 2 semanas seguidas, né? Então, eu fiz mais ou menos aqui para mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, num primeiro momento, estão vendo? Sim. Tá. Então, fiz aqui, né? Aqui eu botei as outras disciplinas, porque foi, assim, um modelo que eles disponibilizaram para nós, né? Então, no nosso caso, a pedagogia, na semana 1 iria o nível 2, na semana 2, as disciplinas pendentes, na semana 3, o nível 8, e na semana 4, o nível 4. E aí, na semana 5, que é a quinta semana, não vai ninguém, fica todo mundo remoto. E isso estaria, então, desta forma. Deixa eu já compartilhar. Aqui. Estão vendo?
Então, esse material é o que eu tenho que enviar até amanhã para a nossa secretaria. Então, tinha que pôr a disciplina, CODCRET, horário, quem era professor e o status da vacinação. Quem tomou a primeira dose e depois a previsão de segunda dose, quem já tomou as 2 doses, né? Então, é isso que eu queria validar. Nesse caso aqui, ó, nós temos o Marcos, que trabalha aqui na terça-feira, e depois ele trabalha na sexta, né? Que foi, assim, a única maneira que era só ele que repetia aqui, né? Que foi, então, consegui fazer essa junção assim, vai na terça, depois só lá na outra sexta. E depois, então, na semana 3, o nível 4, daí completo, né? E depois, na semana 4, o nível 8, que aí, no caso, é a Educação e Saúde, que é a professora Rita Cuervo, né, que vai voltar, e o projeto de TCC, porque aí o projeto de TCC ainda tem meninas pendentes, né, então tem um grupo significativo, por isso que permanece presencial. Agora, tem um outro detalhe, né, deixa eu interromper aqui. A gente precisa também, isso tudo vai depender também do número de alunos matriculados, né, pessoal? Nossa matrícula é dia 29 e 30, matrícula da pedagogia. Então, esperamos que as alunas se matriculem. Então, daqui a pouco, sei lá, eram 30 que tinha que se matricular lá na filosofia da educação, não se matricularam as 30. Bom, então não tem por que permanecer presencial. Aí vai permanecer, aí vai voltar para o remoto, né? Uma outra questão, assim, que foi pedido, que a gente ainda não comentasse com os alunos sobre essa possibilidade, porque isso também não tinha sido batido o martelo, né? Isso era para a gente conversar com os professores, enviar, porque agora a secretaria vai ter que fazer o levantamento de todas essas salas, né? E ver, como eu disse para vocês aqui no nosso caso, nós temos 2 semestres. No nível 2, nós temos nos 2 semestres, temos 2 dias que tem disciplinas de 2 créditos, então essa sala precisa ser higienizada. Então, dos outros cursos, o que tem? Pode ficar na mesma sala, não pode, muda de sala, enfim, isso é uma logística que a secretaria vai ter que fazer para poder distribuir as salas. Então, que não era ainda para comentar com os alunos e esperar, porque a PUC, claro, vai mandar um comunicado, né, institucional, dizendo, então, como é que será esse retorno. Agora, pessoal de secretaria, parece que a intenção é que volte todo mundo, né? Então, a Mariema estava um pouco preocupada, assim, nesse sentido, né, porque a nossa secretaria é grande, tem bastante pessoal, enfim, mas, a princípio, seria para voltar. Então, aí a gente, então, ficamos aguardando o que efetivamente vai ser colocado, tá? Não sei, Dani, quer falar alguma coisa? Não sei se lá na Politécnica vocês já receberam essas informações, enfim. Nós recebemos um comunicado na sexta que cada disciplina vai ter que ter um mínimo de 20% no presencial. Só que como a gente trabalha mais com outros cursos do que com o nosso, né? Porque a gente atende engenharias, arquitetura, enfim. Então, daí cada professor vai poder organizar dentro da sua disciplina quando que serão esses pelo menos 20% e disponibiliza para os alunos quando é que serão essas datas e os alunos fazem inscrição. Então, tu já, no início do semestre, avisa tais encontros, são os presenciais, né? Para dar o mínimo de 20%. Se tu quiser mais de 20%, tu pode colocar. E os alunos fazem a inscrição. E no dia do encontro presencial, não tem transmissão simultânea via Zoom. Isso não tem. Só a gravação, e aí depois a gravação é disponibilizada. Então, por enquanto é assim, mas também pediram para a gente ainda, né,
esperar, assim, né? Para nós não foi falado em percentual, foi falado só o semestre, né? Apesar que, acredito eu, que esse percentual ele esteja, assim, entre aspas, inserido, porque como a sala de aula, né, em função que já teve proficiência, teve prova de proficiência de inglês, não é? E foi presencial, então a Mariema disse que as nossas salas que estão organizadas para receber o presencial podem receber até 20 alunos. Então, o nosso limite é 20, mas não foi falado assim, inscrição, essas coisas assim. Até porque, pelo que, eu não sei vocês, né, mas as turmas que eu tenho, dificilmente as meninas voltariam, né? Algumas até sim, porque queriam, então, querem, enfim. Mas tem outras que não, porque tem familiar, porque ainda não tomou vacina, enfim, né? Então, tem situações, assim, bem delicadas, inclusive, né? Nós tivemos o caso a Bibiana, né, que vai se formar no fim do ano. A Bibiana mora com a irmã, que é de grupo de risco, e estava fazendo uma disciplina eletiva na educação física que voltou, né, porque é a prática. Então, apresentou um AA, mas aí, agora é assim, eu até nem sabia dessa modalidade. Ela entra em AA nessa disciplina, e depois ela pode, semestre que vem, ela tem até 3 meses para dar conta, mas ela vai ter que fazer a parte presencial, né? Eu não sabia, desconhecia isso, né? Enfim, então essas são, assim, as notícias por enquanto, né? Sim, Marcos. Depois eu ia pedir para mostrar de novo aquele Sim, quadro das mostra. semanas ali com as disciplinas. Tá. A Eda perguntou ali, ó, se a didática era na terceira semana, ela perguntou no chat. Eu não vi no chat, desculpa. Só um pouquinho, o Marcos levantou a mão e aí eu já respondo. Desculpa. Fala, Marcos. Que interessa a nossa data de vacina de segunda dose? Que diferença isso vai fazer? Pois é. Então, essa foi uma pergunta, assim, que, inclusive, a professora Aline da Letras em Inglês, né, que os colegas já tinham perguntado, né, se os professores que não tinham tomado a segunda dose, né, como é que ficava a situação. Buenas. Aí o Drayton é muito gozado, né? O Drayton disse que na reunião geral lá da reitoria, enfim, com os decanos, que também fizeram essa pergunta. E a resposta foi a seguinte: segundo a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, etc., que a primeira dose já dava uma boa imunização, mas que, de qualquer forma, era, então, para a gente fazer esse levantamento de ver quem é que já teve as 2 doses e quem vai fazer a segunda dose, quando é que faria a segunda dose, né? Então, assim, por isso, Marcos, que eu perguntei isso. Então, assim, não saberia te dizer se, de repente, vão olhar aquilo ali, os professores que vão fazer a segunda dose em setembro só vão, então, assumir presencialidade depois da segunda dose. Não saberia te dizer daí. Tá? É o que faria sentido, e se, por enquanto, eu tenho mantido uma regra de cuidado, eu, minha família, minha mãe é grupo de risco, e se minha mãe adoeceu, abro uma ação moral contra a PUC, uma ação de dano, porque aí vai ser responsabilidade institucional. Você está furando isso, vai me expor a uma situação, expor a minha família a uma situação que é inadequada. É diferente. Eu sei o controle que eu consigo ter quando eu vou à feira, ao mercado, à farmácia, mas eu não sei que tipo de controle eu vou ter para ter que ir para a PUC, conviver com outras pessoas, equipamento e tudo mais. Não, eu compreendo bem o que tu está falando, né, que é também algumas situações de alunas. Então, eu penso, agora quinta-feira eu tenho outra reunião, tá? Embora seja uma reunião para ver da questão da curricularização da extensão, tenho a impressão que todos nós coordenadores já fizemos um pouco essa reunião, porque a gente tem que mandar esse material até amanhã, né? Então, isso certamente vai aparecer na reunião. Então, eu já vou levar também, assim, para saber esses professores que têm situações, assim, de questões mais sérias de risco, como é que a gente encaminha, né? Se o professor tem que mandar um atestado, essas coisas assim, eu acho que é bem importante. Então, já vou fazer a pergunta, já vou fazer o encaminhamento e depois, então, eu dou o retorno para vocês.
tá? Ok, obrigado. Acho que faz sentido, Sônia, especialmente porque, no meu caso, eu acho que isso sempre é muito complicado, a gente jogar para nós, a gente tem que assumir esse tipo de risco. Eu estou falando de uma situação singular, que é minha mãe com 93 anos, mas qualquer um de nós está exposto, e qualquer um de nós pode passar por isso, acho que não é exatamente a questão, óbvio. A lógica é pensar por que esse retorno, que diferença vai fazer se a aula que vai acontecer aí presencial ela vai ser integralmente gravada, do meu ponto de vista, de tudo que eu já estudei do ponto de vista da pedagogia, uma aula meramente gravada se transforma numa palestra. Desaparece a perspectiva da interação, da discussão, do debate. Então, portanto, essa alternativa me parece, do ponto de vista pedagógico, uma perda em relação à nossa prática que a gente está tendo agora. Do ponto de vista das disciplinas teóricas, tá? Eu estou pensando em filosofia, em teoria da educação, fundamentos e tal, que é o que eu tenho trabalhado. A pessoa que não vem e que não entra na aula síncrona, ela não vai ver mesmo, não vai fazer diferença. Mas aqueles que vêm à aula síncrona e que eventualmente não virão na aula presencial, acho que aí representa prejuízo. Então, sei lá, eu acho que teria algumas ponderações, Sônia, para fazer do ponto de vista pedagógico. Concordo. E, na sequência, eu acho que tem esse do ponto de vista pessoal e do ponto de vista da saúde, que também tem isso. Assim, ó, o que adianta eu ter me cuidado durante 2 anos para, então, ir para uma sala que, então, foi higienizada, foi não sei das quantas, mas, sei lá, não sei que tipo de contato as pessoas estão tendo, como vai ser esse protocolo de recepção das pessoas ali. Como os alunos vão entrar, a circulação toda, eu acho que é complexo. Eu entendo mas eu acho legal que tu faça a questão. Não, eu entendo perfeitamente, porque eu me coloco, assim, ó, vou lá trabalhar. Primeiro, eu vou ter que ficar na frente da câmera, né? E aí eu também não tenho muito o que fazer com aquele grupo que está ali em termos de interação e interatividade, no sentido de trazer uma aula diferenciada, de que tanto está se falando hoje, de metodologias ativas, de interação, enfim, dessas questões todas, porque não tem como, porque eu não posso sair da frente da câmera, porque o sujeito que depois vai receber a gravação vai ter que estar, como é que o professor saiu de frente, né? Que é mais ou menos a situação que as professoras da educação básica estão vivenciando. A Daniela é uma que trabalha na educação básica e que está vivendo essa situação, né? Então, é bem complexo. Então, eu acho que, assim, está coberto de razão. Está coberto de razão e acho sim. E a questão da própria da responsabilidade, né? Um exemplo foi o estágio nosso, né? Quer dizer, quando o governo se manifestou que tinham que voltar e as nossas alunas estavam todas em escolas públicas, né? O que a PUC disse? Cancela e volta tudo para o remoto. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Se alguém ficar lá doente, eu não vou me responsabilizar, né? Então, retira. E aí agora eu também coloco os professores. É complexo, eu concordo contigo plenamente, né? Então, eu acho que isso cabe, sim, uma avaliação. E assim, não só eu que vou falar, vários professores, os colegas, os demais vão trazer esses elementos que são extremamente pertinentes, porque mais um semestre não vai fazer diferença nenhuma, porque eu acredito que março do ano que vem já está todo mundo vacinado, se Deus quiser, né? Enfim. Justamente Mônica... assim, aquilo que a gente tem no caso, e aí eu acho que é caso a caso mesmo, acho que não tem essa de ser o mesmo peso e a mesma medida para tudo. No nosso caso, o que a gente tem de disciplina prática, que é o que eventualmente justificaria a ação presencial, é justamente a que não vai acontecer, que é o estágio. Exatamente. Então, olha que palhaçada, olha que inversão de valores, olha que contrassenso. Não, assim, me parece um despropósito, mas bom, tem que seguir todo mundo a mesma regra, tá bom, então, mas é uma regra que não funciona, porque nas outras escolas, justamente as disciplinas práticas foram aquelas que entraram em funcionamento. No nosso caso, vai ser justamente as que não vão entrar, só vão entrar as teóricas. Então, é um negócio que não entra muito na cabeça. Mas, enfim, vamos ver como é que acontece lá. Tá, Mônica, já te dou a palavra só para responder para a Edla. Edla, as didáticas, eu estou vendo qual semana que vai ver, para que o professor que vai dar didática não fique 2 semanas seguidas, entendeu? Então, isso é um quebra-cabeça que eu tenho que terminar aqui, eu não terminei esse tema de casa ainda, das pedagógicas das licenciaturas, tá? Então, assim, mas eu estou controlando isso, porque aquele professor não vá 2 semanas seguidas. Mônica. Sonia, a mí me parece importante alguna consulta a los alumnos o esa inscripción
que está haciendo a Politécnica. Porque tú movimentar toda una infraestructura, hacer ir los profesores, para tú ter dois, tú está prejudicando toda a turma que quer aula síncrona. E aí, assim, né? 2 não conseguir quando não for ninguém. Tu chega lá para dar aula, não tem ninguém. E que tu te grava sozinho. Exato. Então, digo, tem que... A PUC não tem muito hábito de consultar os alunos. Vamos combinar entre nós. Mas eu acho que nestas situações é muito importante. Eu tive pessoal da educação física na minha disciplina de didática que tive muitos problemas. Até chegaram a ir na auditoria, porque se sentiam pressionados para ir. ¿Entende? Me parece que es un momento de muito cuidado en ese sentido, de mucha sensibilidad, de conversar y de pedir que se inscriban, porque ahí comienza la realidad. No, eu quero, não quero. Bom, quem se inscreve para ir no campus em ônibus, tá? Transporte público. Porque também... Quinta ou sexta de noite, ou quarta de noite... E esses dois que a Mônica falou, talvez até seja assim, tá, se tiver que ir, eu vou, né? Nem aquela situação de gostaria. Olha, entre eu assistir uma gravação e 0 interação, tá, eu até me disponho aí. Tem isso, né? É completamente diferente de preferirmos aquele momento síncrono realmente de troca. Eu me preocupo mais com a questão que tu tem, por exemplo, tu tem 20 alunos para tu ter uma aula síncrona, interagir com eles, chegar numa PUC e encontrar, não sei, tô pensando, né, 2 ou 3 ou 5, e tu ter uma noite de aula, né, e desenvolver isso com esses 2 alunos para poder ter essa gravação. E outra questão, né, a tua noite é a terça-feira, aquele aluno não vai ter esse momento na terça-feira, e a gente vai jogar essa gravação. Conhecendo um pouquinho dos nossos alunos, eles vão assistir essa gravação que vai ser jogada no Moodle? Como é que vai ser o desenvolvimento pedagógico, né? Me preocupa na questão quando chegam nos estágios, quando chegam na formação desse aluno. É mais uma coisa para a gente pensar, né? Quantos vão assistir, né? Claro, mas aí é com eles, mas quantos vão assistir fora daquele horário as gravações que estarão disponíveis lá no Moodle? E tem um outro detalhe ainda, né, pessoal, que com a questão agora das passagens, por exemplo, né, não vai ter mais a integralidade de passagem escolar, né, de 50%, eu nem sei se era 50%, 75%, enfim, né, porque agora... O prefeito reorganizou essas coisas todas, então parece que gratuidade total só para o fundamental, né? E depois para o médio é um percentual, e para os universitários outro percentual, aí é de acordo com a renda per capita, né? Então, assim, aí o sujeito tem que pegar 2 ônibus e ainda tem alimentação, né? E, enfim, é muito complexo, é bem complexo. Eu tenho as minhas dúvidas se vai acontecer. Em todos os casos, né, a gente dá o recado, passa o recado. Eu vou mostrar de novo ali, Leonice, vou compartilhar aqui, que a Leonice pediu. O quadro aqui. Isso, pode ir passando. Enquanto tu procura para compartilhar, Sônia, só para dar um relato, embora seja uma realidade bem diferente, né? Porque a realidade de escola, até nós comentamos, eu não lembro quem foi o colega que comentou do frio da semana passada, dos poucos alunos indo no presencial. Então, assim, um pouco da situação, né? Eu tenho turma, por exemplo, com 40 alunos. Naqueles dias de frio horrível, teve situação de ter 2 alunos no presencial. Foram as piores aulas, porque eu tinha 30 e poucos, porque uns nem entraram, mas enfim, digamos 30 no remoto e 2 no presencial. Como é que eu vou menosprezar aqueles 2 que estão ali? Não dá, eu tenho que valorizar aquela ida deles até ali. Mas, por outro lado, como é que eu vou atender os outros 30 de uma maneira adequada, que é a grande maioria, estando no virtual, né? Então, claro que é uma realidade completamente diferente, é ensino básico, é adolescente, mas dá para pensar um pouquinho que talvez tenha uma certa semelhança com a nossa situação, de ter pouquíssimos alunos para estarem naquele momento ali no presencial
E nesse caso, claro que nem vai ter a transmissão simultânea, mas enfim, vão ter que assistir depois a gravação de algo que quase ninguém participou, então realmente é bem complicado. Né? Leonice, o que tu gostaria de ver aqui? Não, é isso, já vi, já peguei, obrigada. Tá bom. Tu já parou ali na gestão. Tá, é que depois, provavelmente, eu vou mandar amanhã isso aqui, tá? Vou organizar as didáticas, e aí as secretarias vão ver, enfim, daqui a pouco, assim, não volta, não vê, o número de matriculados não foi significativo, enfim, tem uma série de variáveis ainda que podem, né, vir a agregar nesse momento, e aí a gente vai ter que esperar e se adequar para ver qual é a realidade que efetivamente a gente vai encontrar em agosto, né? TCC tem horário fixo? Tem, Edla, mas continua remoto. TCC é na terça-feira LM, né, que é os 2 períodos antes do intervalo. Sônia, e uma sugestão a mais, por que não fazer um esquema como este, ou planejar para outubro, novembro? Por que agora agosto, setembro? Boa pergunta. Digo, porque está a mitad eu vi pelo que tu mostrou aí, um monte de nós não temos a segunda dosis. Vários os alunos não vão ter, porque essa é uma questão. Não podemos ter uma dose, mas os alunos não têm. A questão do transporte público, inverno para morrer de frio, sabe? ¿Por qué no esperar o planejar ese retorno con esas mismas características para outubro, novembro? Outubro, novembro, tu entende? Não, gente, eu estou anotando tudo aqui, porque quinta-feira eu vou colocar tudo isso. Agora, ainda mais assim, ó, com esse inverno rigoroso, portas abertas, janelas abertas, gente, a gente vai estar... É um freezer, não tem explicação. Eu digo, se eu não pegar Covid, eu vou pegar pneumonia. É de outro planeta. Exatamente. É uma coisa absurda. Parece que tu entrou num freezer. Eu juro para vocês que não é exagero. E aí o professor ainda fica naquela correnteza, porque é janela-porta. Os alunos até pegam só o janela. Agora, onde tu fica? E aí tu usa microfone, chega a subiar, porque... Não, parece piada. Seria cômico se não fosse trágico. Você não pega Covid, pega resfriado. Exato. E aí já é sintoma. Aí já é sintoma. Eu semana passada, não, na outra semana, já tive que fazer PCR, daí os guris aqui em casa também tiveram que fazer PCR, daí ninguém vai, daí tem que dar aula de casa, mas aí os alunos continuam indo, aí tem que ter alguém para estar lá para transmitir a tua aula, porque sintoma gripal, né? Mas como é que tu não vai ter sintoma gripal no inverno, com aquela ventania encanada em cima de ti? Gente, olha, Deus nos ajude, porque eu vou te contar. E eu tava feliz, eu digo, não, pelo menos é só em um dos 2 empregos, né? Pelo menos no outro eu tô salva, né? À noite eu tô salva. Não, comemorei antes do tempo. Comemorei antes do tempo. Os meus pequenos lá na escola, eles dizem assim, prof, não dá para fechar um pouquinho a janela? Eu digo, não, gente, não dá. Que horror. É de cortar o coração, sabe? Que horror. Mas, enfim, né? Mas eu anotei aqui, gente, tá? Pode deixar, eu vou levar todos esses elementos que a gente trouxe, tanto as questões pedagógicas, como as questões mais técnicas, administrativas, enfim, né? Acho que são bem importantes, acho que não sou só eu que vou levar essas questões, acho que os demais colegas também vão trazer esses levantamentos. E aí, claro, o decanato tem que levar para a administração superior, né? Então, para ver. O lato sensu, pelo que eu fiquei sabendo agora, tem reunião essa semana, vai permanecer remoto. O lato sensu permanece remoto. Essa é a orientação, né? Então, aí vamos ver. Mais alguma coisa, pessoal? A gente está, antes de terminar, a gente está em estudo em relação à curricularização da extensão, tá? Então, essa reunião de quinta-feira é para a gente ver quais são as disciplinas da escola, né, aquelas que
pertencem a todos os cursos, que fazem parte de todos os cursos que poderão ser indicadas como disciplinas extensionistas, não é? E depois, a partir disso, o NDE está trabalhando, né, para ver quais as demais a gente entende, para depois a gente trazer para o grupo de professores, né, para validar. Isso a gente tem que entregar até o dia 31 de agosto, tá? Para a Prograde fazer os estudos, enfim, né? E depois dar os retornos e fazer o vai e vem, para que o ano que vem essas disciplinas que forem elencadas já possam servir de piloto, né, para ver como é que efetivamente vai funcionar. E eu já trago para vocês, assim, que numa das reuniões que foi falado sobre a curricularização da extensão, a gente falou porque as disciplinas online e aquelas de iniciação à docência, que são disciplinas que, nossa, teriam todo o paramento, enfim, todas as possibilidades para se transformar em disciplinas da curricularização, elas não podem, porque tu tem que usar toda a carga horária da disciplina. E no caso das iniciações à docência, a carga horária delas também já serve para que elas prática como componente curricular. Então, tu não pode usar 2 vezes a carga horária, né? Uma mesma carga horária para 2 situações diferentes. Então, e aí nós fomos enfáticas no sentido, está aí as nossas outras disciplinas que poderiam dar conta estão sendo transformadas em online, que também não pode. Então, como é que fica essa situação, né? Então, a gente falou isso na reunião, né? Na verdade, a Betina saiu, enfim, mas foi ela que trouxe essa questão, principalmente das psicologias, né? Da aprendizagem, do desenvolvimento, as duas. E aí a professora Ana disse que é ok, mas é que as disciplinas estavam sendo bem avaliadas. Aí nós pulamos, não é bem assim. Na educação, as disciplinas não estão sendo bem avaliadas, as disciplinas online. E não é porque a professora faz A ou faz B, não, porque a organização da disciplina é bem organizada, não se questiona isso. E a Leonice está aí, que fez, a Betina também está preparando, eu, a Andréia também, mas a questão é exatamente como o Marcos trouxe, a questão do pedagógico, né? Tu está trabalhando a psicologia, quer dizer, tu tem que interagir com o sujeito, como é que é o desenvolvimento do sujeito, como é que esse sujeito aprende, como é que se desenvolve, como é que faz, como é que, por exemplo, a questão da educação inclusiva, né? Quanta coisa que tu pode fazer no presencial e que tu fica bitolada no online. E quanta coisa que poderia ser feita agora, a Andréia fez todo o projeto do laboratório de infâncias, está bem legal, né? Para que as disciplinas de infância possam usar o laboratório, enfim, tem todo um projeto, e a disciplina é online, como é que tu vai fazer isso? Então, algumas contradições, como o Marcos falou, né, que a gente fica devendo. Então, a gente pensa que isso seria uma boa discussão. Eu disse, a gente tivemos 2 vezes para chamar a Débora para poder conversar, e no fim não conseguimos organizar a reunião que fosse ao encontro, outras coisas foram se atravessando nesse caminho, mas eu penso que ainda caberia uma discussão, não só com a Débora, porque eu acho que a Débora só coordena, mas eu acho que a Marion, que é quem pedagogicamente trabalha essas questões do online, então eu acho que isso ainda é uma discussão que caberia a gente fazer, né? Porque tem disciplinas bem importantes em relação à curricularização da extensão que a gente poderia trabalhar. Porque aí a gente vai ficar só com os princípios, que são as questões práticas, e aí a gente vai ficar só nas escolas, por exemplo, os espaços não formais, quanto trabalho poderia ser feito, a EJA, quanta coisa poderia ser, a gestão, né? Enfim, tem várias disciplinas nossas que poderiam trabalhar com a curricularização da extensão. Mas, então, isso é uma discussão também que a gente precisa levar um pouquinho adiante. E eu acho que cabe a notícia também da rede, né, Edla? Saiu um edital sobre um edital do MEC para as licenciaturas, né? Então, o governo está oferecendo bolsas para as licenciaturas. Então, a gente tem que formar uma rede, tem que ser uma federal, uma comunitária e uma estadual. E cada uma vai receber 160, né, Edla? Pode.
Não, o valor total é 3 milhões, é 1 milhão para cada instituição. Mas, enfim, não está muito simples se a gente conseguir as instituições. E eu estava falando agora, nem comentei, Sônia, ali no Zap, esse professor da física da Unicamp me ligou e eles, da matemática e física, conseguiram ser contemplados num edital do ano passado, que também era muito interessante, com laboratórios e não sei o quê na área de ensino, que ele é do mestrado de ensino, e só que eles ganharam e não saiu o dinheiro, né? Então, assim... Então, assim, ó, a coisa está... Pois é, também é complexo. Mais entusiasmado até que o cara me pareceu para pensar a questão da licenciatura e tal, mas nós temos vários entraves aí com... A URGS está em silêncio, a Unicamp até está dando alguns retornos, Santa Maria também está em silêncio, então as federais... Pois é, tem isso. Seria uma boa, né? Pelo menos assim, conseguir 40 vagas para pedagogia, para nós, seria tudo de bom, né? Mônica, não, seria, sem dúvida, mas eu acho que, conversando, inclusive, com esse professor, a gente tem que ter uma... Eu acho que, assim, o plano de fundo, como projeto, né? Ou uma ideia de observatório, ou uma ideia que trabalhe uma articulação. O que significa a rede? Acho que essa é uma pergunta. O que significa a rede? Então, o edital ele não abre muito e a gente tem que ficar inventando, não sei. Né? Então, são possibilidades, inclusive, mas... Mônica. Não, outro assunto. Ontem tive uma palestra sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais, com as comissões científicas. No entanto, já tivemos no Seminário de Desenvolvimento Docente, vocês se lembram, uma palestra sobre isso. Toda a cultura institucional vai ter que entrar nessa nova lei, porque a lei tem multas enormes, tá? E se alguém que denuncia comprova que a universidade não teve o cuidado suficiente com os dados, pode ser prejudicada, então tem muita advertência em relação a isso. E entre outros, isso não está na lei, mas entre as recomendações que voltaram a ser ditas naquela palestra e agora, não usar grupos de WhatsApp com os estudantes, e só usar o chat do Microsoft Teams. Toda a comunicação tem que se encaminar, isso não vai acontecer de hoje para amanhã, mas tem-se que encaminar ao sistema protegido da PUC, que é o Microsoft Teams, que uno opera a partir do e-mail, e depois, por exemplo, não utilizar software gratuitos para questionários, envío de questionários para pesquisa. Tem que ser utilizado Quatrix, que é da PUC, tá? Tem um monte de coisas aí. No usar listas de emails para enviar questionarios online para pesquisa web. Eso tiene que pasar por un sector específico da PUC y eles enviarían. Tem un monte de mudanças, eles vão fazer uma etapa de maior divulgação dessas questões e demais, com professores, segundo falaram, com gestores, mas tem aí muitas coisas que até agora a gente não ficou tão atento y que tienen que ser contempladas, ¿tá? En relación al uso de WhatsApp, o Rodrigo Espíndola, que está con eso, decía que si alguien clona o celular de un profesor y un alumno es perjudicado, ¿tá? A PUC puede ser demandada por eso. Entonces, digo, para comenzar a colocar todo en los canales institucionales habituales, ¿no? Que é o e-mail, esse canal, não é o grupo de WhatsApp. Inclusive, o Rodrigo já tinha feito uma palestra lá no Educom, acho que foi o semestre passado, se não me engano, né? Que lá no Educom, uma vez por mês, a gente tem uma reunião geral, que é chamada reunião de alinhamento mensal. E agora, durante a pandemia, a gente teve vários encontros, teve com a pastoral, teve com a psicologia, enfim,
Tá. E aí o Rodrigo um deles foi sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E uma coisa que ele chamou muito a atenção nossa foi dos WhatsApp dos professores, né? Que era para usar. A universidade tem o ambiente Moodle, então comunicação é do ambiente Moodle, os alunos têm e-mail institucional, o professor tem e-mail institucional, que a comunicação tem que ser feita toda por ali. Ou no caso, agora, alguém me disse essa semana, não me lembro quem, que assim, tu faz um link, se o aluno quiser aderir ao WhatsApp, ele pode, se não, não. Ah, Rosane, né, foi tu que falaste lá na tua instituição, é assim, né, que não pode. Então, tu faz um link, se o aluno quiser, tudo bem, se não, não. Isso é bem sério, gente, é bem sério mesmo, a gente Olha, brinca... O Rodrigo ontem foi muito claro. O recomendado é não utilizar grupos de WhatsApp. Exatamente. Ele já tinha frisado isso para nós também. E para chat e comunicação tem o Microsoft Teams, que está dentro do ambiente da PUC. Tudo que está dentro do ambiente da PUC não tem problema. Tá? Mas eu digo, isto não vai mudar de hoje para amanhã, mas é uma coisa que tem que começar a ser tida em conta, não? É verdade, tem toda a razão. Isso a gente vai ter que, aos poucos, começar realmente a se reorganizar com esses alunos, exatamente. Em relação a isso que a Mônica está trazendo, e que tu está trazendo também, Sônia, eu sei que isso não é nosso, mas é só para ter isso sempre alerta que não é regra, eu estou falando da exceção. Sempre tem 3 ou 4 alunos que não têm acesso ao Moodle, que não conseguem e-mail institucional, porque o e-mail deles não funciona, porque eu já fui na Getite, eu já falei com o guri, eles já trocaram a senha, eles não sei das quantas, e vai e vem. Eu tive agora na didática, por exemplo, eu tive 3 alunos em 21, 3 tinham esse problema, e eu precisei me comunicar com eles pelo Gmail. Tá? Saindo, porque eu mando mensagem por dentro do Moodle, ela não chega no cara, porque ele só terá acesso se ele acessar o e-mail institucional. Se eu boto no quadro de aviso, ele também não tem e tal. Então, ele só tem acesso às aulas, ao material didático, a coisa que está colocada no Moodle, porque ele entra pelo Moodle, ele entra no Moodle direto, mas não o e-mail institucional. Então, isso é sempre um problema. No caso da didática, eu tive 3 alunos, no caso da sociologia, eu tive 1 aluno. Tá. Então, sempre tem esse tipo de encrenca. Mas assim, vou te dizer uma coisa, assim, de experiência própria, inclusive na turma de sociologia, que eu tinha uma disciplina agora esse semestre, tá? É que eles não gostam de usar o e-mail institucional. E aí, claro, por sua vez, não recebe as coisas do Moodle. Só que aí, eu sinto muito, a questão é o e-mail institucional, eles tinham que entrar, a verdade começou porque eles tinham que observar as aulas do Marista Rio Grande. Imagina que botaram eles a observar a aula lá do pessoal marista da escola de Rio Grande. Ok. Enfim. E aí, o que tinha que mandar para lá para eles receberem o link? O e-mail institucional. Uns receberam e outros, claro, não receberam. Aí eu disse, sinto muito, não posso mandar o outro e-mail. Aí eles entraram em contato com a Getite, no instantinho se organizaram, entende? Então, é assim, aqueles que têm o ACAD ainda, que não entram, assim, não gosta de receber o e-mail institucional, não quer entrar no e-mail institucional, redireciona para receber no teu, mas pelo menos recebe. Então, é essa história, assim, não, o Getite organiza, sim, é uma questão que eles não querem entrar para ter a senha, essas coisas assim. E agora, com a lei de proteção... E agora a gente tem um álibi muito concreto, pessoal. É assim, não pode. É a lei. Eu tenho no doutorado uma estudante, a Valesca Edla, Mônica, que conhecem, é da nossa linha. A Valesca não recebe, não consegue acesso. Ela disse que já foi lá na PUC, que já tentou ver com os guris e que não funcionou e que não sei o quê, que já trocou a senha, que já mexeu... e ela não consegue ter acesso ao e-mail institucional. Mas, enfim, eu sigo usando, eventualmente, como exceção, eu acabo escrevendo por fora. O WhatsApp, nem a pau, não dou meu telefone, nem que me amarrem, e se alguém tiver acesso, eu bloqueio. Eu não respondo, e mais do que não responder, bloqueio. Eu bloqueio o aluno no WhatsApp. Então, mas eu digo, quem tem problema com a Getite tem que seguir insistindo. Porque tem que resolver.
Eu também tenho uns que não querem usar o Edu, querem usar o Acad. Não, agora eu aproveitei para disciplinar. Vai e resolve. Porque, além disso, a Getite está muito atenta agora. Isso, exatamente. Porque está todo mundo entrando nessa sintonia. Então... Exato. Então, assim, e tem mais um detalhe também, assim, que com o tempo vocês vão saber, teoricamente teria que ter sido segunda-feira, para nós do Educom, ainda não foi, mas está havendo uma migração de todo o material da PUC, de e-mail, essas coisas todas, para o SharePoint, né, que é, no caso, o OneDrive, isso. Então, eu tive essa bendita reunião com essa menina já, né, então, o nosso antigo H, né, que a gente tinha, isso tudo vai migrar para o SharePoint. Então, vai ter uma data, eles vão fazer o levantamento de quem são os professores, que ainda tem arquivos lá no H, essas coisas, a gente vai ser notificado, tudo para o SharePoint. Então, agora, sim, a gente vai recebendo, parece que as informações, que nem quebra-cabeça, né, assim, aos poucos. Faz sentido com o que a Mônica trouxe, né? Ou seja, são os ambientes protegidos da instituição. Então, aí a gente fica todo mundo no mesmo local, né? Eu já, quando trabalhava na presencial, eu já tinha migrado tudo lá para o OneDrive, né? No caso. Mas acontece que agora em casa eu já me perdi, já não sei mais se eu tenho alguma coisa ainda lá no H ou não tenho, enfim, né? Porque isso também foi uma confusão muito grande para o pessoal que tem, por exemplo, lá no Educom tem muita planilha, o pessoal usa muita, né, coisa, e aí tem que usar o VPN. Tem dias assim que as gurias estão enlouquecidas porque não conseguem acessar, o VPN não funciona, daí o Getite manda dizer que vai fazer, adaptação, conserto, organização, etc. Aí não conseguem trabalhar de casa porque, né, o VPN não abre. Eu mesma, eu não tenho acesso à minha máquina lá, porque eles não conseguiram um programa que se adeque ao Mac. Eu troquei de computador, troquei de sistema, não tenho. Então, eu não tenho acesso a nada. O que eu tenho era o que eu tinha lá no meu OneDrive. Então, isso também, aos poucos, vai ser modificado. A gente vai ser... Isso que a Edla perguntou, que a Mônica falou, também para mim não ficou claro. A gente trabalha com essa articulação entre o Zoom, o Moodle e o YouTube. Faz as gravações das aulas todas, os links todos pelo Zoom, engancha no Moodle, trabalha com isso e arquiva, armazena lá no YouTube e trabalha com os links. Mônica mencionou o Teams, é isso? A gente vai migrar do Zoom para o Teams... Usa o comunicador. O Teams entrou? Não, é que o Teams é uma plataforma que nem o Zoom, tá? Para fazer reuniões. Então, institucionalmente, tá? Todos os funcionários usam o Teams. Querem fazer palestra, querem fazer reunião da secretaria, usam o Teams. Querem fazer reunião lá da CRA, querem fazer uma reunião comigo. Eles me chamam pelo Teams. Porque o Teams, todos os funcionários e professores estão lá dentro, tá? Quem usa o Zoom para fazer reunião? Nós, professores, porque só nós, professores, é que temos a licença do Zoom. Professor que tem turma e a secretaria, né? Cada secretaria tem a sua sala Zoom. Mas, institucionalmente, todas as reuniões são pelo Teams. Só que o Teams é muito chato, é muito horrível, ele não tem essa mesma, como é que eu vou dizer para vocês, eu não sei essas coisas técnicas, mas aqui a gente está um tempão, né, falando, não caiu, está todo mundo aqui, né, falando, não, o Teams, daqui a pouco ninguém, aí tem que fechar a câmera, porque não consegue falar, porque, né, mas enfim... Os funcionários, é como se fosse um WhatsApp interno, entendeu? Então, todo mundo está com ele aberto. Se tenho uma reunião com o Teams, eu vou abrir na hora da reunião, eu não fico com ele aberto. E aí os alunos... sabe que ele melhorou bastante, Sônia. Eu sei que na escola eu sou obrigada a usar o Teams lá, porque justamente como ele é o interno, eles não quiseram adquirir a licença para o Zoom. Então, no início, meu Deus, eu quase chorava, porque eu estava acostumada com o Zoom. Eles fizeram várias atualizações e agora ele está bem parecido. A única coisa assim, que eu até agora acho vantagem é que, pelo fato dele ser relacionado diretamente ao nosso e-mail institucional e a conta institucional dos alunos, tu grava a tua aula e ela automaticamente fica disponibilizada no stream.
que faz parte do pacote da Microsoft. Então, tu não precisa gravar a aula, sobe a aula no YouTube, pega o link da aula no YouTube, põe o link no YouTube, no Moodle. Então, assim, automaticamente, com o mesmo usuário da Microsoft, tu entra lá na plataforma do Stream, que é onde ele roda os vídeos, e ele tem todas as aulas que foram salvas. Então, isso é uma vantagem. Tu esquece a função do baixa o arquivo, ficou na nuvem ou ficou no meu computador? Agora eu tenho que subir para o YouTube. Já subiu ou não subiu? Agora eu tenho que pegar o link e pôr no Moodle. Então, isso é... Dani, mas aqui a cultura é, se puder dissociar, melhor. A gente tem, na pesquisa, tu tem o Cipesc, o Lattes, a Sucupira, e um sistema não fala com o outro, e é assim que eles gostam. Mônica. Só um pouquinho. O Microsoft Teams, além da questão dos vídeos, tem todo um sistema de comunicação por chat, tá? E está conectado ao Moodle. Eu tenho como todos acessamos pelo e-mail. Sim. E eu tenho já prontos como equipes de trabalho os alunos de minhas disciplinas. Se eu quero mandar eu não uso na minha disciplina. Eu agora comecei a organizar uma equipe com meus orientandos, tá? Para cancelar o grupo de WhatsApp. Mas eu vi aí que eu tenho grupos pelas todas as disciplinas que eu tenho na graduação no Moodle. É a equipe, cada turma vira uma equipe. Cada turma vira uma equipe, tu puedes mandar e-mail para todos com um único e-mail, tu não precisa botar todos os endereços, tu puedes compartilhar arquivos, tá? Tu puedes ter uma pasta, uma agenda comum, um caderno de notas, tem um monte de funcionalidades. A gente pode, a Edla está dando a sugestão, Mônica, para fazer uma oficina. Então, de repente, a gente pode marcar uma reunião para te fazer uma oficina para nós. Podemos fazer... Desculpem, podemos fazer... Eu não quero aprender mais uma coisa. Eu estou cheio de aprender tanta coisa. Para turmas pequenas, o OneNote é bem legal, porque dá para fazer um trabalho colaborativo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu também não aguento mais, Marcos. Não aguento mais. Digo, oficina exploratória, porque a mí ninguém, não sei, também teríamos que perguntar para a Getita e demais se capacitam, porque claro. Eu estou explorando, meu ensaio-erro, não é outra coisa. Sabe? Eu fui obrigada desde o ano passado, quando a gente retornou para as aulas, né? No início do ano passado, foi ali abril, a gente deu um mês só de aula pelo Zoom, gratuito, né, na escola, e aí eu fui obrigada a ir descobrindo como é que funcionava o Teams. E aí, por isso que eu digo, o Teams ano passado era horrível, o Teams de agora, ou eu era horrível nele, né? Também pode ser. Eu acho que as duas coisas. Digamos que no decorrer do um ano o Teams melhorou comigo e eu com ele, agora eu estou até amiga. A gente acostuma com um absurdo, a gente se adapta, Dani, a qualquer coisa. Ainda bem, né? Que sorte a nossa. É verdade. Não, ruim nada, que sorte a nossa, senão eu ia sofrer muito. Tá bem. Bem, pessoal, eu acho que essas eram as informações. Eu saio de férias ali de 19 a 23, tá? E eu vou fazer uma cirurgia de joelho já, porque meu joelho realmente chegou no limite. Vou fazer uma artroscopia, então não tenho mais volta, vou ter que fazer... Quer dizer, estou dependendo da situação do meu pai. Se o meu pai estiver tudo tranquilo, daí eu faço já naquela semana que é para aproveitar. Enfim. Com escada em casa e com escada lá nele. Pois é, exatamente. Mas, enfim, é uma cirurgia mais simples, que é vir laparoscopia, né? Então, a recuperação é mais simples. Antes que fique uma situação pior ainda, que aí realmente precise de uma intervenção mais séria, tá? Mas vou estar por aí, qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Muito obrigada pela presença. Se quiserem falar mais alguma coisa, eu vou levar esses questionamentos todos para a reunião na quinta-feira e depois respondo aí por e-mail por vocês todos sobre essas questões. Tá bem? Tá bom. Um bom final de semestre. Não foi falado de ser estendido, né? Então, teoricamente, entrega das atas dia 20 de julho é o limite. Se tem alguém ainda daquelas disciplinas que não tem G2, já dá uma espichada,
tá? Até 17, 18 ali, para não ficar tão em cima do laço. Mas dia 20 até as 11h30 da manhã, todo mundo tem que entregar a ata, tá? Então tá. Valeu, pessoal. Obrigada. Abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Tá. Beijo. Tchau.